E aí pessoal, depois da gente ter visto um vídeo sobre polaridade das ligações covalentes, vamos aprender hoje um pouquinho sobre a polaridade das moléculas? Então se liga aí no vídeo depois da vinheta. E aí meu povo, tudo beleza por aí? Aqui tudo beleza. Vamos lá para mais um vídeo, só que antes vou pedir para vocês, hein? Deixa o seu joinha no vídeo, se inscreve no canal, espalhe o vídeo para todo mundo, siga-me nas minhas redes sociais e bora lá! A primeira coisa que você deve estar pensando aqui é que se tivermos ligações apolares, teremos moléculas apolares, e que se tivermos ligações polares, teremos da mesma maneira moléculas polares. Não é bem assim, mas é bem fácil sabermos como é a polaridade de uma molécula. Então vamos relembrar sobre a geometria molecular, pois a geometria molecular é um assunto muito importante para que possamos analisar a polaridade da molécula. No caso de moléculas com geometria angular e piramidal, teremos uma molécula polar, pois o par de elétrons não ligante do átomo central vai ser o polo negativo da molécula, vai ser o local em que teremos a carga parcial negativa. Então vamos lembrar da molécula na geometria piramidal. Ela adquire essa forma curvada devido à presença dos pares de elétrons não ligantes, que vão formar uma nuvem de elétrons, fazendo com que a molécula crie esse ângulo. Então, como nessa região teremos uma nuvem eletrônica formada pelos pares de elétrons não ligantes, essa região vai ter carga parcial negativa e essa outra região carga parcial positiva. No caso da molécula de amônia, a mesma coisa. No caso da geometria piramidal, se vocês se lembrarem, devido à presença deste par de elétrons, a molécula vai adotar essa conformação e também, devido à presença desse par de elétrons, teremos nessa região uma carga parcial negativa e na região perto dos hidrogênios uma carga parcial positiva. Então, para ficar um pouco mais fácil, se houver par de elétrons livres no átomo central, a molécula será polar. Nas outras geometrias, o que vai determinar a polaridade da molécula é se os átomos ligados ao átomo central são diferentes ou não. Então vamos lá com os exemplos. Se vocês se lembrarem do vídeo sobre a polaridade das ligações, devido à diferença de eletronegatividade, o par de elétrons vai ficar mais perto do átomo mais eletronegativo. Nesse caso é o cloro. Então essa molécula é formada por três ligações polares. Tricloreto de boro, apesar de ser formado por três ligações polares, é uma molécula apolar, pois apesar de cada cloro puxar o par de elétrons para mais perto de si, como cada átomo de cloro puxa o par de elétrons com a mesma força, essas forças se anulam, não havendo formação de polos na molécula. Então vamos pensar aqui um pouquinho de física. Se eu tiver forças atuando sobre um corpo, se essas forças tiverem a mesma intensidade, a resultante é zero. Vamos lembrar do cabo de guerra. Se eu tiver num cabo de guerra duas pessoas puxando com a mesma força, com a mesma intensidade, esse cabo de guerra não vai para canto nenhum, vai ficar sempre naquele meio. O gás metano é mais um exemplo de molécula apolar, pois, da mesma maneira que no tricloreto de boro, todos os ligantes do átomo central são iguais, resultando numa molécula apolar. O mesmo raciocínio de ligantes iguais eu vou levar no caso das ligações duplas. O dióxido de carbono também é uma molécula apolar. Cada par de elétrons vai ser atraído da mesma maneira, com a mesma força, pelo átomo mais eletronegativo, que é o oxigênio. Só para simplificar para vocês, se eu tiver o número de ligações igual ao número de átomos iguais, então essa molécula vai ser apolar. Então vamos lá, eu tenho 4 ligações, 4 átomos iguais, então molécula apolar. 3 ligações, 3 átomos iguais, molécula apolar. Quando tivermos ligações duplas ou triplas, considera como uma ligação. Então, 2 ligações, 2 átomos iguais, molécula apolar. Certo? Pegou o macete então? Vou mostrar para vocês alguns exemplos de moléculas polares. Nesse exemplo, como temos um átomo diferente dos outros dois, essa molécula vai ser polar. Agora vamos pensar no macete. Vamos lá, eu tenho 3 ligações e 2 átomos iguais. Então essa molécula vai ser polar. Se eu colocar, por exemplo, aqui um átomo de bromo, eu tenho 3 ligações
e nenhum átomo igual. Então essa molécula vai ser polar. Agora o exemplo do CHCl3. Eu tenho 4 ligações, mas tenho 3 átomos iguais. Então essa molécula aqui também vai ser polar. Se eu trocar esse cloro por um hidrogênio, agora nós temos o CH2Cl2. Parece que complicou, né? Não complicou de jeito nenhum, porque nós temos 4 ligações e 2 átomos iguais. Então essa molécula continua sendo polar. Vamos a um exemplo com ligações duplas. O sulfeto de carbonila é uma molécula polar, porque nós temos 2 ligações. Lembra? Quando tivermos ligações duplas ou triplas, consideramos uma ligação. Então nós temos 2 ligações, nenhum átomo igual. Então essa molécula também vai ser polar. Beleza, meu povo? Um assunto bem tranquilo, parece complicado, mas de complicado não tem nada. Então, por hoje aqui é só. Vou deixar mais esse vídeo aqui para vocês e pedir mais uma vez, hein? Deixa o seu joinha no vídeo, se inscreve no canal, espalhe o vídeo para todo mundo, siga-me nas minhas outras redes sociais e até mais!